Pode ir, doutora. Boa noite para todos. É muito bom estarmos todos aqui juntos. Sejam bem-vindos aqueles que vêm pela primeira vez e também aqueles nossos companheiros também. Sejam bem-vindos. Todos sejam bem-vindos. Nós vamos começar, como sempre começamos, com a leitura de um livro e em seguida a nossa prece e também depois a palestra da nossa Graciana. Eu quero convidar a todos que na terça-feira nós temos estudo, 2 grupos, o estudo inicial, que é o S, e o aprofundado, às 19h30. Então, aqueles que quiserem, sentirem vontade, nós estamos à disposição, é muito bom. Além disso, nós temos também, lá no Jardim Florianópolis, no sábado, a palestra pública às 8h, não, domingo às 8h30. Bom, e a sexta-feira às 19h, 19h10, o atendimento fraterno, aqueles que quiserem, nós estamos sempre à disposição. E na quarta-feira, aí é virtual, nós temos o atendimento espiritual, toda quarta-feira, às 14h30. Então vamos começar com a nossa leitura inicial. Ansiedades. É do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Ele vai nos trazer uma passagem da Epístola 1ª de Paulo, no seu capítulo 5, no versículo 7. Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele nos tem cuidado de vós. Vamos ver o que o nosso querido Emmanuel nos traz para a nossa reflexão. Ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, fala as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se
Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Essa passagem eu achei belíssima de Emmanuel, quando ele diz que se a gente nascesse ansioso, não teria objetivo. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável é que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrente de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará de aumentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobrarão muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. E qual foi a receita de Pedro? Lançar as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com a perseverança e disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de caminho. Emmanuel. Então, essa lição de Pedro é importante para nossas reflexões no nosso dia a dia, para combatermos as nossas ansiedades. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, como nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui hoje, neste lar que nos acolhe, nesse hospital, nessa casa de estudo, nessa oficina de trabalho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui. Vibremos nos lares de todos que estão aqui presentes, assim como aqueles que não puderam vir. Vibremos pela humanidade, por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, e pela paz mundial. Nós estamos, Senhor, em momento de tanta conturbação, tanta ódio, tanta briga, que possamos apaziguar nossos corações com paz, amor e esperança. Tenhamos todos nós uma semana de muita paz, de muito amor, de muito trabalho do bem. Que assim seja. Agora nós vamos ter a palestra da nossa querida Cassiana. Boa palestra. Boa noite, queridos amigos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se todos abraçados, acolhidos, sentindo a amorosidade de Jesus e a nossa. Aqueles que estão vindo todas as semanas também, sejam bem-vindos, e aqueles, muito de nós, que estamos aqui há muitos anos também. Então, a nossa palestra dessa noite, a gente continua com o capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas, preces por aquele mesmo que ora, e hoje a gente vai falar da prece para o ato de submissão e de resignação. Essa passagem evangélica a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, e tem 2 subitens,
30 a 33, nas páginas 465 a 467. Então, nós vamos falar de dois termos, submissão e resignação. E é importante a gente ter clareza, né, das respectivas definições. Submissão, segundo o dicionário da língua portuguesa, é o ato ou efeito de submeter ou de se submeter, submetimento. É sinônimo de obediência, de sujeição e de humildade. Resignação, por sua vez, é o ato ou efeito de resignar. Submissão à vontade de Deus. Pode ser exoneração espontânea de uma graça ou de um cargo. E, por fim, sujeição paciente às contrariedades da vida, conformidade. Então, é disso que a gente vai tratar nessa noite, né? Da nossa necessidade de submissão e de resignação. E aí, a gente tem que pensar. Allan Kardec traz, na coletânea de preces espíritas, a proposta de orarmos, né? Para sermos submissos e resignados. Por que devemos orar para conseguir esse intento, né? Se precisamos ser submissos e resignados, significa pensarmos, refletirmos sobre como enfrentamos aquilo que nos contraria, aquilo que é difícil para nós e que demanda de nós um certo esforço. Porque tudo que nos provoca mudança de pensamento, mudança de comportamento, exige de mim um esforço grande. Será necessário orarmos para isso, para aceitarmos, para agirmos com humildade diante daquilo que é difícil para mim, que me dificulta a compreensão de tudo isso. E aí nós precisamos avançar nessas reflexões. Qual tem sido a nossa postura ante as aflições da vida, né? É muito difícil aceitarmos, compreendermos as aflições pelas quais passamos, né? A maioria de nós, se não todos nós, enfrentamos as aflições da vida com queixa, com lamento, com choro, com desespero, com impaciência, com cólera, com revolta, desesperança, desânimo e tudo que equivale a esses sentimentos ruins, né? Então, diante de uma aflição, o que a gente vê desenhado aqui? Um indivíduo sem paz, né? Um indivíduo sem equilíbrio, um indivíduo sem controle. Será que precisamos orar para sermos submissos e resignados? Estamos compreendendo que sim, né? Uma pessoa que queixa, lamenta, chora, se desespera, essa pessoa precisa de uma oração, né? Precisa fazer uma prece em benefício de si mesmo. E Allan Kardec, muito sabiamente, quando ele traz o capítulo 28, que trata das preces espíritas, como vocativa para ajudar a sermos submissos e resignados, ele nos aconselha de início: vai lá, faz um movimento e busque as causas das aflições, né? Todos nós passamos por aflições, né? Em nível macro, em nível familiar, em nível íntimo, todos nós, diariamente, passamos por aflições. Mas Allan Kardec fala, a gente precisa orar para sermos resignados e submissos. Mas não podemos ser passivos, aceitar tudo pacientemente. É assim porque tem que ser assim. Ele nos recomenda de início, como educador que foi, né? Vá e busque as causas das aflições. Busque saber por que temos que passar por determinadas aflições. Por que passamos em maior ou menor grau por aflições em nossas vidas. E aí ele pede, recomenda, orienta que busquemos essas respostas no capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata-se das bem-aventuranças dos aflitos. Intitula-se Bem-aventurados os aflitos. Então, que bom que somos aflitos, que bom que passamos por aflições. Por que isso é bom, né? Por que devemos nos alegrar com as nossas aflições, ao invés de chorar, desesperar, queixar, lamentar, né? É isso que o Evangelho nos traz. E Allan Kardec, como ele orienta a buscarmos as causas daquilo que nos aflige, ele diz assim: vai lá no capítulo 5 e leia o item 4 e os itens de 6 a 10. Por que no item
4, a gente vai conseguir compreender, né, as causas atuais das nossas aflições, né? E nos itens de 6 a 10, as causas anteriores das nossas aflições. Isso quer dizer o quê? Que todas as aflições pelas quais passamos, a causa está ou nesta vida, nesta presente existência, ou em vidas anteriores. Somos espíritas, portanto, sabemos que somos espíritos imortais, que somos espíritos milenares. Então, se eu sofro, se eu passo por uma dificuldade e não vejo a causa dessa dificuldade nessa presente existência, com certeza ela está em outra. Porque eu, espírito Graciane, estou aqui em várias oportunidades, né? Em vários momentos. Não vejo a causa do meu sofrimento nessa, com certeza antes dessa ou na anterior e assim sucessivamente. E aí, buscando esse entendimento no capítulo 5, item 4, a gente vai obter a seguinte informação. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida, que é o que a gente acabou de dizer, né? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Então, todas as dificuldades pelas quais passamos está diretamente relacionada, ligada ao caráter e proceder daqueles que estão sofrendo essa dificuldade, né? É o que nos ensina o Evangelho. Segue Kardec. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, quando a gente sofre, estamos passando por qualquer dificuldade, o primeiro pensamento que vem, né, é buscar o responsável. E dificilmente esse responsável somos nós, pela nossa ótica, pelo nosso ponto de vista. E aqui o Evangelho vem falando, olha aqui, quantos caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de si mesmos, né, da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição. Nós nos arruinamos. É isso que o Evangelho vem nos mostrar. E aí ele segue, para facilitar o entendimento, ele vai destrinchar, né, essas dificuldades que são nossas. Então segue Kardec. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas relações estabelecemos aqui, né? Qual o interesse quando eu me envolvo com uma pessoa? Não necessariamente amorosamente, né? Mas com um amigo, com uma amiga, com um sobrinho, com uma sobrinha, o que norteia essa relação? Mas aqui ele está falando, né, das uniões que o coração não toma parte. E aí, se a gente for parar para pensar, quando a gente não cuida das nossas relações, ou não cuidamos do sentimento que alimenta essa relação, onde a gente pode parar? Podemos parar no que estamos enfrentando atualmente, né? Nós estamos todos paralisados, estarrecidos, em sofrimento, assustados, porque estamos vendo e ouvindo isso aqui todos os dias. E aí importa perguntar, onde está o amor nas nossas relações? Aonde colocamos esse sentimento que nos une, que deve ser cultivado, que deve ser alimentado? Onde está o amor nas relações humanas? Porque a gente vê uma tela dessa, a gente pensa, a gente está falando aqui das nossas relações mais íntimas, né? Estamos falando de relacionamentos de pessoas que escolheram ficar juntas, construírem um lar, construir uma família, e que o saldo é esse. Então, onde está o amor nessas relações? Então, quando a gente lê lá no Evangelho que as relações se estabelecem, né, por interesses outros, nas quais o coração não toma parte, e olha isso aqui, a gente entende que a gente está colocando vários ingredientes nas nossas relações, menos o ingrediente amor. E o que mais assusta é que o Evangelho, tal qual é aqui apresentado, foi escrito em 1864. E nós estamos falando de uma realidade
de 2023. Então, a gente não está fazendo o que devemos fazer há muito tempo, né? A verdade chegou para nós no século XIX. Nós estamos em 2023 e o saldo das relações humanas, as relações mais íntimas, é esse quadro que a gente vê desenhado na parede. Precisamos pensar, precisamos refletir. Isso é problema de um casal? Não. Isso é problema das mulheres enquanto indivíduo, é problema dos homens enquanto indivíduo, é problema da sociedade, é problema da família, é problema da igreja, é problema do centro espírita, é problema de todos os equipamentos sociais. Porque tanto o agressor quanto a vítima faltou alguma coisa para essas pessoas. Ou faltaram várias coisas para essas pessoas. Porque ninguém se dispõe a se relacionar com outra pessoa para ter esse desfecho tão infeliz. Segue o Evangelho. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Ele está dizendo aqui, né? Como que a gente lida com a opinião diferente da minha, né? Hoje a gente briga, se agride, se ofende, se mata por diferenças de torcida, de time de futebol, por divergências políticas, por divergências religiosas, né? Qual é a minha relação com o meu corpo físico? Ele está dizendo aqui que a gente adoece por intemperância e por excesso de todos os gêneros, né? Excessos alimentares, excesso dos prazeres. Qual a minha relação com o meu corpo? Qual é o cuidado que eu tenho dado para ele? Segue Kardec. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Ressaltamos novamente, isso foi escrito em 1864. Como está a nossa relação com os nossos filhos? Nos vemos nesse texto de Allan Kardec. Se não nos vemos, precisamos pensar o que estamos vendo diariamente, semanalmente. Sabemos quem são nossos filhos? Sabemos como estão os nossos filhos? Ou eu sei o que o meu filho tem? Nós precisamos pensar, né? Enquanto indivíduo, enquanto sociedade. O que está faltando? É a família? É o amor? É a atenção? É o tempo? É o ouvir? Porque costumamos pensar diariamente, desde sempre, que mundo queremos deixar para os nossos filhos. Mas nós precisamos, está passando da hora de pensarmos que filhos queremos deixar para o mundo, né? Até quando a gente vai só se surpreender, ficar paralisado em frente à TV, em frente ao noticiário, ouvindo e vendo tudo isso, sem pensarmos em cada um de nós, né? Todos nós aqui temos filhos, temos crianças em casa. Todos nós estamos preocupados. Vou deixar meu filho na escola? Vou ter a felicidade de vê-lo, né? Com a saúde íntegra, com a cabeça boa quando ele voltar para casa? Ele está feliz na escola? Ou ele está nesse ambiente que assusta até os mais velhos, né? Qual é a relação do meu filho com seus professores? Eu sei, eu conheço, eu sei dos professores dos meus filhos, eu sei da relação deles. Precisamos pensar, o que está faltando? É tempo, é atenção, é amor, é cuidado, é o quê? Para a gente começar a ligar a televisão, abrir os jornais, acessar as redes sociais e ver algo diferente. E ver felicidade. Porque todos nós que estamos aqui nessa sala entendemos que somos filhos de Deus, fadados à felicidade. Segue o Evangelho.
Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Pensamos assim. Quando paramos para pensar friamente, né, sem querer ter razão, porque a nossa primeira atitude, a defensiva, é queremos ter razão. Então, quando a gente se despe friamente, não, eu não quero saber se eu estou certo ou eu estou errado, eu quero saber o que eu estou fazendo, eu quero refletir sobre isso. Invariavelmente, a gente cai numa resposta dessa, né? Se houvesse feito diferente ou deixado de fazer determinada coisa, eu não estaria passando por essa aflição. E aí segue o Evangelho. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Então a gente vai, né? Até pode começar, pensa, mas se identifica algum problema que pode ser nosso, né? Vamos jogar para debaixo do tapete e dizer que é obra do acaso, né? A gente não identifica o problema e busca resolvê-lo, trabalhar em nós mesmos, né? Que é o único campo de trabalho nosso, somos nós mesmos, né? Essas são as causas atuais das aflições, mas Allan Kardec nos ensina que se a gente não acha a causa das nossas aflições nessa vida, ela pode estar em outras vidas. Quais seriam essas causas que fogem ao nosso controle, né? Passamos por aflições que a gente não tinha como controlar, não tinha como prever, não tinha como pensar e evitar. E aí ele cita, por exemplo, perda de entes queridos, principalmente aqueles que são o amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, as dificuldades de fortuna, os flagelos naturais e as enfermidades de nascença. Como explicar as crianças que já nascem com doenças bastante graves, limitantes, que limitam aqui o meio de ganhar a vida, de trabalhar, de estudar, de conviver com outras crianças, né? Se estão sendo penalizadas, essas crianças não tiveram tempo de errar, né? De cometer nenhum delito para serem punidas. E aí o Evangelho segue. As crianças que nascem nessas condições nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos. Por que esses seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Nós temos inúmeros casos, né? 5 irmãos, 4 são saudáveis, um tem uma enfermidade muito grave. Por quê? Por que Deus permite isso? Qual é a necessidade disso? Devemos buscar, devemos procurar saber. Segue o Evangelho. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conheceram sofrimentos. Problemas esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que viessem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem nem o mal. Tem crianças que nascem muito enfermas e vivem 1 mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Que mal fizeram, né? Ou aquelas que vivem por anos num leito de hospital, num leito domiciliar, numa cadeira de rodas, enquanto os irmãos e os primos brincam. Por quê? Né? Porque tantas crianças tão inteligentes conseguem aprender e as outras não conseguem, mal aprender o seu nome. Precisamos pensar. Precisamos pensar também. Por que crianças tão saudáveis têm um destino tão cruel? Né? Uma coisa tão difícil de compreender, de aceitar. Onde estava Deus que deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse?
O que fizeram essas crianças? O que fizeram os pais dessas crianças para merecerem tamanha dor? Né? Porque uma morte tão cruel, tão fria, crianças de 6, 7, 11 anos de idade, o que fizeram essas crianças? Quem Deus ama? Deus ama só o agressor, só o assassino. Deus não ama essas crianças. Precisamos pensar. Mas o Evangelho nos esclarece e nos tranquiliza. Todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, se esta causa não se encontra na vida atual, há de ser na vida anterior, há de estar numa existência precedente. Deus não seria justo, Deus não seria bom, Deus não seria amor, se Ele tirasse de pais e mães crianças tão pequenas, de uma forma tão bruta, tão cruel, sem ter uma causa importante, para a remissão de todos os envolvidos, né? Desde o assassino, que também é filho de Deus. Não podemos nos esquecer disso. No livro Deuteronômio, no seu capítulo 32, versículo 4, é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, nos diz que Deus é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Todos os caminhos de Deus são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Onde estava Deus que deixou acontecer tudo isso? Lembremos, Deus é justo, suas obras são perfeitas. Justo e reto Deus é. Não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feita noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então o Evangelho nos ensina que o homem não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. A gente pode pensar assim, mas todo mundo que comete crime, sobretudo no nosso país, não dá em nada, fica solto, fica numa boa, quem sofre é a vítima, são os familiares da vítima. Diz o Evangelho, a prosperidade do mal é apenas momentânea. O infortúnio, a infelicidade, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. Portanto, toda vez que estivermos em sofrimento, precisamos dizer sempre: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos devidos, seja nessa existência ou nas precedentes, o homem, pela justiça divina, sofre o que faz sofrer aos outros. Então, se em uma ocasião fomos duros e desumanos, poderemos ser, por nossa vez, tratados duramente e com desumanidade. Se formos orgulhosos, poderemos nascer em humilhante condição. Se formos avarentos, egoístas, ou fizermos um abuso de nossas riquezas, poderemos vir privados do necessário. E se formos mau filho, poderemos sofrer pelo procedimento dos nossos filhos. Nós provamos, né, da nossa própria infelicidade. Aquilo que doamos, a gente vai provar na mesma dose, né? Para nos permitir a reflexão, o refazimento, para identificarmos a possibilidade de mudança, né? Assim se explicam pela pluralidade da existência e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, é aparente, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Então, o que a doutrina espírita nos ensina? Né? Que a gente não deve fazer uma análise de qualquer situação limitada à vida presente. Lembremos, somos espíritos imortais, que pela misericórdia e amor de Deus, retornamos ao planeta Terra, que é um mundo de expiações e prova,
para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. Mas as tribulações que existem também na nossa vida, elas são impostas a espíritos endurecidos ou espíritos extremamente ignorantes. Aqueles espíritos arrependidos podem, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, escolher as provas pelas quais quer passar, né? Nem todo sofrimento suportado neste mundo significa a existência de uma falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Pode ser provas escolhidas por nós mesmos, né? Queremos avançar, queremos progredir e aí pedimos as nossas provas. Então, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. O que é perfeito não precisa ser provado. Aquele que alcançou, né, a sua plenitude enquanto Espírito, Filho de Deus, fadado à perfeição, ele não precisa ser provado, ele não precisa ser testado. Uma vez que ainda somos espíritos imperfeitos, ou essas provas elas nos são impostas, ou elas são escolhidas por nós, né? E como que a gente identifica essas provas que são escolhidas por nós? Quando nós observamos aquelas pessoas que passam por determinadas provações na vida e não se queixam, né? Aceitam com resiliência, com resignação. São especialmente pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas existências precedentes e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Temos bastante exemplos disso, né? Pessoas que passam por dificuldades, têm histórias de vidas que nos impressionam, né? Que são impactantes, de muita dor e sofrimento, e que lidam de uma forma tranquila, com fé em Deus e confiantes, né, em dias melhores diante de tudo isso. Então, podemos considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem a revolta contra Deus. Então, sempre que temos que expiar o mal feito a outra pessoa, normalmente nos queixamos. Temos dificuldade de aceitar essa dificuldade. O sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente antes que imposta. Então, sempre que sofremos sem nos queixarmos, submissos e resilientes, provavelmente são provas que nós escolhemos para a nossa evolução, né? Para alcançarmos a nossa perfeição. Allan Kardec, por outro lado, ele pede, a princípio ele pede orienta que busquemos a causa das nossas aflições e no segundo momento, ainda dentro desse capítulo, ele pede para refletirmos sobre as nossas aflições e como temos enfrentado essas aflições, né? Inicialmente nós dissemos, normalmente diante de qualquer dificuldade a gente queixa, a gente se desespera, a gente lamenta, a gente fica com raiva, a gente fica com revolta. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá uma orientação de como nos enfrentar. Porque a gente cresce ouvindo que a gente precisa saber viver. Existe uma música muito bonita que diz, né? É preciso saber viver. Mas poucos de nós aprendemos que é preciso saber sofrer. E essa orientação quem nos dá é a doutrina espírita, né? Já que eu preciso passar por aflições, por dificuldades, e inevitavelmente eu vou sofrer, né? Isso é inevitável, chega a um ponto de minha vida que eu posso escolher, né? Mas eu tenho que saber sofrer. E o sofrimento recomendado é esse que o Evangelho nos traz. Devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Precisamos pensar, Jesus que veio à Terra, que segue conosco até hoje, né? É a personificação do amor, a alma mais pura que habitou este planeta. Ele disse, bem-aventurados os que sofrem. Precisamos dessa ferramenta. Precisamos dessa ferramenta para um dia sermos amor como Ele o é, né?
Se a gente não sofrer, não passar pela dificuldade, nós não vamos parar nem para pensar nessa possibilidade. Estaremos satisfeitos como eu sou, com as minhas dificuldades, né? Com o meu ciúme, com a minha inveja, com a minha arrogância, com a minha irritabilidade, com a minha impaciência, com a minha revolta. Se eu não passar por nenhuma aflição, não chega o convite de mudança, né? O que eu preciso mudar? Que transformação eu preciso fazer? Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, porque quando a dor, a aflição chega, significa que o convite chegou. Você está sendo convidado à mudança. Esse é o convite. Não é para você sentar na calçada e chorar desesperado. É o convite de mudança. Mas a gente demora a ter essa percepção, a gente demora a ter esse entendimento. E o Evangelho vem para nos orientar. E aí Kardec sabiamente nos orienta. Vai lá no capítulo 5, que trata das nossas aflições, no item 18, e leia as instruções dos Espíritos, que se chama Bem e Mal Sofrer. Quem traz essa mensagem é o Espírito Lacordaire, na cidade de Havre, em 1863. Nos diz Lacordaire: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Todos nós sofremos. Não há felicidade plena, não há vida perfeita, não há ser humano 100% feliz. A dificuldade se apresenta para todos nós, seja vivamos em tronos, seja vivamos sobre a palha. Mas Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Então, bem-aventurados todos nós? Não. Bem-aventurados os aflitos que sabem sofrer. Mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e é a primeira coisa que a gente sente. Deus nos recusa consolações, desde que nos falte coragem. Então todos nós sofremos, mas muito pouco de nós sabemos sofrer. E desconhecemos a finalidade da dor, né? Eu estou sofrendo, eu quero achar um culpado. Meu pai, minha mãe, meu esposo, meu marido, meu filho, meu vizinho, meu cachorro. Mas eu nunca faço olhar para mim, né? Eu estou sofrendo. Qual é a minha contribuição nesse sofrimento? Eu estou vivendo num mundo, sobretudo num país, que eu tomo café da manhã, almoço, lancho, janto, ouvindo feminicídio, feminicídio. Eu estou contribuindo para isso? Eu vivo num país em que os homens são criados, educados pelas mulheres. E esses homens crescem e matam mulheres. Qual é a minha relação com a outra mulher? Como eu educo o meu menino para ele enxergar a mulher, tratar a mulher, respeitar a mulher? Não são os pais, os tios, os avós que cuidam dos meninos. Somos nós mulheres. Será que a minha percepção da outra mulher, da mulher que se veste diferente de mim, da mulher que fala diferente de mim, da mulher que gosta de coisas que eu não gosto, qual é a minha relação com essa mulher? Porque a minha relação com essa mulher, eu vou transmitir para essa geração masculina que está na minha casa. Será que eu tenho contribuído para isso? A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Então precisamos orar. O título do capítulo é esse: Preces expira para termos ato de subordinação, de submissão e resiliência. Resignação também, né? Então é preciso orar, mas eu não posso ser pacífica, né? De início, Allan Kardec já orienta: vá buscar as causas das suas aflições, pensa,
Analise-se, autoavalia-se. Avalie o contexto da sua família, da sua casa, do seu meio social, né? Para você poder compreender e ressignificar essa dor que chega, né? Porque revoltar, chorar, desesperar, desanimar não é essa a proposta de Deus. Deus não me criou e não criou ninguém para tal desequilíbrio. A gente está em desequilíbrio, né? Se a gente consumir tudo isso que a mídia nos traz, né? Todas as refeições com feminicídio, massacre em escola, a gente desequilibra. Mas eu tenho que lembrar, né? Eu sou filha de Deus. Deus é amor. Portanto, eu sou amor. Então, não há ser humano que foi criado para esse quadro que a gente está assistindo, né? Então, a gente precisa fazer essa análise. Busque as causas. E nessas causas, busque a sua contribuição. Você está contribuindo para isso no seu mundo, no seu universo. Porque não vamos resolver a realidade do país, a realidade do mundo. Mas a gente muda o nosso micro-universo. E a partir daí o mundo muda. Lembra da reflexão? Eu quero deixar um mundo bom para os meus filhos. Mas eu preciso pensar, eu quero deixar bons filhos para o mundo. E onde que eu faço o bom filho? Em casa. Né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma menina de 5, de 6, de 7 anos. É esse filho bom que eu quero deixar para o mundo. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Nós fomos criados seres capazes. Temos competências, temos habilidades, né? Temos um cérebro que pensa, temos a razão, temos a consciência. Então nada vai chegar, nenhuma transformação que eu queira dentro de mim ou fora de mim, vai chegar de mãos beijadas para mim. Eu preciso fazer, eu preciso mobilizar essa energia. É isso que ele está falando aqui. Precisamos merecer as bênçãos que buscamos. Precisamos merecer a paz que buscamos. Então eu tenho que fazer um movimento, eu tenho que agir, orar, sobretudo agir. Segue o Evangelho. Como devemos encarar as aflições? Alegrai-vos quando Deus nos enviar para a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas são os amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mistério do que no combate sangrento. Porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenagens de uma pena moral. É muito fácil se armar, né? Atacar o outro. Mas quando eu me dispo, né? Tiro a minha máscara e me autoanaliso, né? E me reconheço com todas as imperfeições que eu reconheço no outro, eu posso enfraquecer, né? Eu posso me fragilizar. Eu posso não conseguir processar essa decepção, porque às vezes, sem a autoanálise, sem a autoavaliação, eu me acho o ser humano mais incrível do mundo, né? Porque eu escuto isso. Você é maravilhosa, você é perfeita, você é tudo de bom. Mas e na hora que eu me dispo, eu comigo, né? A autoanálise, sem julgamento, se está errado, se está certo. O que você faz, o que você pensa, o que você sente, é motivo de felicidade? É motivo de tranquilidade? É motivo de paz na consciência? Façamos essa reflexão, que é o que o Evangelho nos propõe. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, de encarar-se a si mesmo. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha um sofrimento, uma contrariedade, sobreponde-vos a ela. Quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós, para convosco, cheio de satisfação, fui o mais forte. Porque isso significa vencer a si mesmo. Vencer o outro é muito mais fácil. Se você tem uma inteligência mais rápida, né? Se você fala melhor, se você tem uma oratória melhor, se você tem uma habilidade tal que o outro não tem, é muito fácil. Mas vencer os nossos piores sentimentos é muito difícil, porque a vaidade e o orgulho dificulta, né?
Então, assim, quando eu consigo vencer a minha impaciência, a minha cólera e o meu desespero, eu estou vencendo a mim mesma, eu não estou vencendo o outro. E é esse movimento que a gente tem que fazer. Bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Encerra o espírito lá correto. E se a gente for buscar em outras escrituras, na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele nos diz: está alguém entre vós aflito? Tem alguém aflito aqui? Tiago recomenda: ore, mas não no sentido de ajoelhar, rezar, lamentar, queixar e esperar que a solução caia em seu colo, né? Orar no sentido de evitar as aflições, trabalhando por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Precisamos lembrar, temos que cuidar da razão e temos que cuidar do sentimento. Estamos avançando muito no intelecto, né? Vide a tecnologia que nos rodeia, vide as invenções, as criações, o quanto já avançamos em tecnologia, mas em termos de sentimento, né? Qual o cuidado que estamos dispensando ao que sentimos, né? Às nossas emoções. Precisamos pensar. Aquele que se elevar pelo pensamento verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Precisamos sair do senso comum, né, no campo das análises. Precisamos enxergar mais além. Se simpatizo com a doutrina espírita, compreendo que sou um espírito, que tem muita coisa além de tudo isso aqui, né? Então, se estamos passando por determinadas situações, não vejo explicação aqui. Algum lugar ela tem que estar, né? É isso que ele pede. Eleve o seu pensamento, saia do senso comum. Somos mais que um corpo, somos mais do que ter, nós precisamos ser. E somos seres criados por Deus com inúmeras potencialidades, todas voltadas para a nossa paz e a nossa felicidade. E aí nós temos que pensar, então, por que nós estamos sofrendo tanto? Por que estamos passando por tantas aflições? Jamais deve o homem esquecer que se acha no mundo inferior, a qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Só de si depende não voltar a este mundo, trabalhando por se melhorar. As tribulações são expiações do passado e provas com relação ao futuro. Rendamos graças a Deus, que faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Nós crescemos ouvindo isso, né? Tenha fé em Deus. É preciso ter fé em Deus. A gente aprende, a gente alimenta isso diariamente. Mas a gente dificilmente pensa o quanto Deus tem fé em nós, né? É o que o Evangelho traz aqui. Deus não condena ninguém irrevogavelmente por uma primeira falta. Tanto que Ele nos possibilita inúmeras reencarnações. Errou, meu filho? Volta, faz de novo. Porque você é capaz, porque você pode e porque eu te amo. Errou de novo? Vai e faz de novo. Porque eu creio em você, eu tenho fé em você. Precisamos lembrar disso. Alimentemos a nossa fé em Deus, mas não nos esquecemos que Deus tem muita fé em nós. Do contrário, no primeiro erro, na primeira falta, tira esse indivíduo daqui, sem chance de ser diferente, condenado, como a gente aprende, né? Condenando, sem chance de salvar-se. E não é isso. A cada volta, um recomeço. A cada volta, porque Deus tem fé em mim. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos.
São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aporte até que se haja expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão exfugindo pouco a pouco de suas imperfeições. É o que acabamos de dizer. Errou? Faz de novo. Nasça de novo. Renasça. Volta para o mesmo planeta. Volta para a família com quem você tem dificuldade. Volta para aquele amor que você não soube amar. Volta e refaz a história. É isso. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. Só depende de nós. É o que a proposta traz. É preciso saber sofrer. Para saber sofrer, eu tenho que saber reconhecer e identificar a finalidade da vida. E aí Kardec termina o Evangelho trazendo 3 propostas de prece. Interessante notar que para todos os modelos, sugestões de prece, ele enfatiza a necessidade de pedir força a Deus, Aqui grifado por nós: dai-me forças para suportar as aflições sem lamentos. Dai-me forças para bater em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribui assim para o meu adiantamento. Outro modelo de prece: me dê forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. É assim, a dor chegou, a dificuldade chegou, a aflição bateu na nossa porta. Lembre-se disso. Precisamos compreender a extensão de um amor que me aflige porque quer me salvar. É esse o convite de Deus. Essa é a finalidade da aflição. Ele encerra: Deus, és a minha força. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Curvarei a fronte sem me queixar. Essa é a proposta. A primeira ação nossa diante de uma dificuldade, de uma aflição, é a queixa. O Evangelho dessa noite nos convida a ressignificar a chegada de uma dor, a chegada de uma aflição. Precisamos refletir sobre isso. Nunca me esqueço, principalmente nos momentos mais difíceis, dessa passagem evangélica trazida por João, no capítulo 16, versículo 33, onde Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sigamos confiando em Deus. Sigamos nos inspirando em Jesus, que é o nosso irmão maior, que veio à terra, personificou o amor e nos disse: todos vós são capazes de ser o que eu fui, de ser o que eu sou, ou muito mais. Pensemos nisso, vamos orar para nos preparar para o passe. Pai Celestial, de infinita bondade e misericórdia, a nossa gratidão é imensa, Senhor, por essa casa cheia, pela presença de corações, irmãos, amigas, em busca da sua palavra, em busca do seu Evangelho. Aprendemos nessa noite a cuidarmos das nossas ansiedades. Emmanuel nos trouxe isso. Lancemos todas as nossas ansiedades a Jesus, que é o nosso modelo e guia, que nos exemplifica com a sua passagem na terra, o amor desinteressado,
o perdão das ofensas, a fé na humanidade. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho Consolador, nos ensinando a lidarmos de uma forma saudável e sábia com as nossas dores, com as nossas aflições, que só Tu conheces e que nem sempre nós compreendemos. Obrigada por aliviar os nossos corações, expandir as nossas mentes. Obrigada por percebermos Seus filhos, filhos amados, acolhidos e amparados nesse universo que é um universo de amor, que é um universo de luz. Passamos por momentos difíceis em que a humanidade sofre, desespera-se, sente-se perdida. Então somos infinitamente gratos, Senhor, por conhecermos a Sua mensagem, que nos orienta, que nos mostra um caminho possível para todos. Um caminho que é de paz, que é de luz, que é de trabalho e que só depende de cada um de nós. Sigamos com o Mestre Jesus querido, sintamos o Seu amor, a Sua presença, a nos amparar diuturnamente. Nunca estamos sozinhos. Deus segue conosco. Que possamos estar com Ele hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.